Oi turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, beleza? Espero que vocês estejam estudando, não vamos deixar a preguiça falar mais alto, vamos nos esforçar, vamos nos estudar, beleza? Vamos estudar, beleza? Espero que vocês estejam fazendo as leituras também, fazendo as atividades. Vamos lá. Então, dando continuidade ao conteúdo, né? Nas aulas passadas, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial e vimos aí o desenvolvimento, né, e as conclusões, as consequências desse acontecimento tão triste para a história da humanidade, né? Então, foi um momento complicado para os países envolvidos e durante as discussões eu mencionei com vocês que ocorreu aí um momento complicado também na Rússia, que era justamente o país estava beirando aí o processo de sua revolução, no tanto que já próximo ao final da guerra eles se retiraram dela, realizando um acordo com a Alemanha e acabaram aí se realocando porque estavam preocupados com o momento que eles estavam vivendo dentro do país e não podiam estar dando toda atenção para momentos exteriores, né, de fora deles. Esse momento é justamente o processo de revolução russa tão influente que aconteceu de uma forma quase que estratégica, que foi proporcionada devido ao momento que o mundo também estava vivendo. Bom, o processo de revolução russa é muito importante para nossos estudos, uma vez que ele nos proporciona aí uma compreensão de revolução, não só de caráter em oposição ao absolutismo, mas também em oposição ao sistema capitalista, que é o sistema incluso praticamente no mundo todo hoje. A Revolução Russa é vista como um dos maiores processos revolucionários, não só políticos, mas também ideológicos e econômicos que ocorreram na história da humanidade. Então, é muito importante esse momento da história para nós compreendermos, beleza? E aí, qual é o contexto em que a Rússia se encontrava que proporcionou, né, esse processo de revolução? Bom, a Rússia, naquele período, ela se chamava a Rússia czarista. Rússia czarista. Veja, o czarismo era um sistema político, tá, da Rússia, que era muito semelhante ao absolutismo, de fato, muito parecido, somente com algumas diferenças, mas era basicamente aí o sistema do absolutismo, que eu espero que vocês estejam com o assunto sobre absolutismo fresco na mente, vocês já estudaram isso. Caso não estejam tão frescos, pesquisem, beleza? É importante. E aí, a Rússia, ela ainda permanecia medieval até meados do século XIX. Seu governo autocrata, ele era controlado por imperadores que eram chamados de czares, por isso que é chamado czarismo, que concentravam toda a autoridade, igual ao absolutismo, o monarca tem o poder total, beleza? Governando com base no absolutismo, o czarismo impunha ao país um regime de opressão e domínio. Ou seja, aqueles que estão no poder, aqueles que correspondem ao que vamos chamar de realeza, aqueles que são próximos aos czares, eles detêm o poder e a influência na região. Lembrando que as pessoas com recursos, naturalmente, nesse estilo de política, eles exercem grande influência na sociedade, não só econômica, mas também de poder político também, beleza? Então veja, apesar das semelhanças com o absolutismo, é importante ressaltar que o czarismo permitia a coexistência de partidos políticos, por mais que estes tivessem suas ações controladas. Então, é uma característica importante aí para a gente diferenciar do absolutismo. Os principais partidos políticos do país eram o cadete, formado pela burguesia liberal russa, o menchevique e o bolchevique, que apesar de socialistas,
divergiam entre si. E aqui é muito importante, tá? Nós compreendemos esses partidos políticos, porque eles exerceram aí grande papel durante o processo da Revolução Russa. Até o início do século XX, a maior parte da população russa vivia no campo, sendo que mais de 70% da população eram camponeses não proprietários de terras. Isso aqui é muito importante, tá, gente, esse elemento, para nós compreendermos que nós estamos falando de até o início do século XX, ou seja, muitas coisas já aconteceram, muitas revoluções já ocorreram no mundo. A Revolução Industrial também estava em processo, já estava sendo desenrolada no mundo, enquanto que a Rússia, o Império Russo, vamos dizer, ele estava completamente atrasado de acordo com o padrão que os outros grandes países estavam vivendo. Lembrando que a Rússia é um país de proporções gigantescas, beleza? E aqui, ó, a maioria da população, eles eram 70% da população eram camponeses, sendo que não proprietários de terras. Então vejam, muita da população ainda vivia no campo, trabalhava nos campos. Por isso que também a Rússia nesse período era conhecida como gigante dos pés de barros, das mãos de barros, sujos de barros, porque é uma forma até pejorativa de dizer que eles estavam atrasados no tempo, ainda trabalhando somente no campo e não desenvolviam muito bem a política e a tecnologia que estava sendo desenvolvida no mundo. Então vejam, a nobreza russa, composta dos boiados, era detentora de terras e, usando seu prestígio social, explorava o trabalho dos camponeses em regime de servidão. Então vejam aí como era a situação em que a Rússia se encontrava. Em 1861, lançando mão de ideias liberais e tentando forçar o desenvolvimento da Rússia, o governo aboliu a servidão, o que fez com que parte dos camponeses que estavam presos à terra, agora livres desse vínculo, se deslocassem para as cidades, constituindo mão de obra para a indústria nascente. E aqui é interessante porque se dá também o processo das pequenas indústrias que estavam se desenvolvendo na Rússia nesse período. Mas veja, gente, o campo ainda tinha uma grande força. A indústria ainda não era tão desenvolvida, até porque a economia do país não estava muito boa. No entretanto, mesmo assim, muitos camponeses eles foram levados para se locomover para os centros urbanos, para as cidades, que acabaram constituindo aí a mão de obra de muitas dessas indústrias, o que acabou gerando um certo emprego, beleza? Um certo crescimento. E aí, teve aí os grupos políticos, né? Que eu mencionei para vocês no início. O mencheviques, que foram formados em 1903, a partir de uma divisão do Partido Operário Social Democrata Russo. Os mencheviques, que tinham Martov como líder, eram defensores de uma transição lenta para o socialismo, de forma que a Rússia passasse por uma etapa capitalista desenvolvida, criando assim as condições para o posterior desenvolvimento do socialismo. O regime socialista, para eles, o regime socialista somente se efetivaria caso a burguesia antes desenvolvesse as forças produtivas do país. Afinal, como o socialismo científico delegava ao Estado a função de distribuir igualmente as riquezas, se não houvesse desenvolvimento da fase capitalista, não haveria também riqueza para ser distribuída. Veja, esses ideais defendidos aqui são muito importantes para nós compreendermos as características dos povos, das ideias políticas que estavam sendo desenvolvidas nesse período, beleza? Os mencheviques, tanto os mencheviques como os bolcheviques, eles correspondiam à ideia do socialismo, beleza? Do socialismo.
Entretanto, eles se divergiam entre si, aqui porque os mencheviques eles não queriam que a Rússia se transformasse em um Estado socialista logo de cara. Eles queriam que primeiro o capitalismo se desenvolvesse para que gerasse frutos e depois fosse implantado um Estado socialista, e aí sim esses frutos que foram produzidos pelo capitalismo, eles fossem realizados, aí, fossem divididos de forma proporcional para que o país tivesse um bom desenvolvimento. Então, é muito importante essa característica dos mencheviques, tanto dos bolcheviques, porque eles corresponderam a uma força política gigantesca no processo de revolução russa, beleza? E aí nós temos os bolcheviques, que por sua vez eram defensores, ao contrário dos mencheviques, eram defensores da imediata implantação do socialismo. Seu principal líder, Lenin, alegava que não era necessário esperar pelo desenvolvimento capitalista para saber as suas consequências. Para ele, a exploração do proletariado, que são os trabalhadores, era evidente e inevitável na ordem capitalista, e por isso a necessidade de implantação de um Estado proletário era imediata. E aqui, gente, eu quero que vocês deem bastante atenção para compreender os termos que são utilizados depois de fazer a pesquisa que foi pedido para vocês sobre o socialismo e o comunismo, beleza? Acredito que vocês tenham conhecimento prévio, eu espero, né, porque vocês já devem ter visto isso, mas a pesquisa serve como algo para fortalecer o conhecimento de vocês, para que a gente possa compreender bem esse processo da Revolução Russa, entender o que é socialismo e entender o que é comunismo e o próprio capitalismo, que é o sistema econômico que nós vivemos hoje, é muito importante para compreender o processo da Revolução Russa, beleza? Então, não vamos vacilar. Conselhos urbanos compostos de soldados, operários e camponeses comandaram uma onda de greves e protestos contra a situação em que o país se encontrava. Pressionado, o czar não tinha recursos para conter os revoltosos, prometeu convocar a Duma, que é o parlamento russo, e elaborar uma constituição para o país. Ou seja, ele não sabia que não tinha como conter as greves, não tinha como conter as rebeliões, os protestos, e aí ele foi e prometeu a elaboração de uma constituição que viria para poder beneficiar o povo, né? Então, é muito importante esse aspecto, porque o povo já estava demonstrando sua insatisfação diante do que estava acontecendo no país deles, diante da situação de extrema pobreza que muitos dos camponeses estavam vivendo, beleza? E aí, diante dessa situação, os revolucionários se dividiram entre duas partes. A ala radical, liderada pelos bolcheviques, achava que era o momento de derrubar o czar. E já a ala moderada, da qual fizeram parte os mencheviques e os cadetes, defendiam uma aliança com o governo. Mais uma vez, os mencheviques e os bolcheviques se divergindo aí em posição e ideologia, certo? O que aconteceu foi que no dia 9 de janeiro de 1905 ocorreu uma enorme manifestação pacífica diante do Palácio de Inverno. As tropas russas atiraram contra os manifestantes, matando centenas de pessoas. Esse incidente entrou para a história como o Domingo Sangrento. Gente, esse acontecimento aqui, 9 de janeiro de 1905, muito importante, porque foi um acontecimento infeliz, porque estava ocorrendo uma manifestação pacífica, muitos estavam cantando até com aspectos religiosos, e eles foram alvejados, foram aí massacrados pelo exército, pelas tropas russas, a mandado dos czares, e acabaram matando centenas de pessoas, de manifestantes.
e aí virou conhecido como Domingo Sangrento. Isso aqui, boom, ó, o processo de revolução que já estava estralando, acabou ficando mais forte ainda. E veio o que ele disse. Ele disse que o proletariado russo aprendeu mais nesse dia do que em anos de luta e chamou a Revolução de 1905 de ensaio geral, insinuando que aquela teria sido uma experiência fundamental para a Revolução Russa. E aqui nós temos uma ilustração do que seria esse acontecimento, beleza? Bom, gente, na próxima aula nós iremos dar continuidade ao conteúdo, certo? E eu peço que vocês deem uma força aí, não esqueçam da pesquisa, beleza? Então, até a próxima aula.